Pensar em aprimoramento de tecnologias de aprendizagem sempre foi uma realidade na educação humana. A importância da introdução de aulas de robótica e de programação no processo cognitivo da criança é decorrente da acelerada revolução tecnológica, que torna esses conhecimentos como imprescindíveis, pois é a linguagem do presente e que vai ser necessária à nossa sobrevivência no futuro. A gente tem uma metodologia bem lúdica, divertida, então a gente utiliza um material que é para ela entrar em contato com várias ferramentas de programação de uma maneira que ela aprenda sem perceber. Então esse é o nosso objetivo. Os nossos livros são divididos, tanto os nossos cursos são divididos em 3 faixas etárias, de 7 até os 10 anos, de 10 a 14 e de 14 a 17. Eles vêm uma vez por semana, ficam 2 horas aqui com a gente e nesse momento a gente ensina para eles todos os conceitos de programação e também eles aprendem, eles acabam de uma maneira ou outra desenvolvendo o raciocínio lógico, porque para programar eles precisam ter essa lógica, Então, às vezes, conteúdos mesmo da escola, que eles vão ver na escola, eles acabam reforçando também aqui, principalmente de matemática, talvez a questão da linguagem também, porque a programação é uma linguagem, então eles acabam desenvolvendo, até uma metodologia de estudar, Então, eles começam a estudar de uma forma diferenciada em casa, Começam a fazer associações, tá? E isso acontece de uma maneira muito natural, muito espontânea, E a gente também tem conceitos de robótica. E as crianças, assim, ficam apaixonadas, Elas adoram, já têm um contato com a tecnologia e aí o objetivo é que elas transformem esse aprendizado em alguma coisa que vai fazer diferença no mundo, porque o que a gente quer é que eles transformem esse aprendizado aqui numa melhora para a vida deles, numa melhora para a vida em sociedade, Então, eu costumo falar aqui com os pais que esses meninos, eles não vão mais se inserir no mercado de trabalho, eles vão construir o mercado. Mas quem pensa que as pessoas que trabalham com esses aparatos tecnológicos são meio insensíveis, está redondamente enganado. Esse é um espaço em que a família está engajada com o processo de ensino-aprendizagem. Eles aprovam o ensino e reconhecem o desenvolvimento das crianças. Aqui os professores são muito bem capacitados, a forma como isso é passado para o aluno é uma forma lúdica, Eles têm aqui umas plaquinhas que você pode fazer diversas experiências. Ali você adquire skills assim, na área de trabalho em equipe, comunicação, relação interpessoal com os outros alunos também, Além disso, eles complementam as aulas com um reforço na área de inglês, principalmente o inglês técnico, E mesmo que ele não opte por essa vocação, por essa área de atuação na profissão dele, querer ser médico ou alguma outra coisa, ele vai ter muita bagagem muito boa, que ele vai poder usar para o resto da vida dele, entendeu? E vai ser um diferencial, por exemplo, no caso de uma prova, um concurso público, que sempre cai, noções de informática, entendeu? Então, eu acho que é uma coisa que vai ser útil para ele para a vida inteira. E quem sabe não nasce ali uma pessoa que inova. Ele procura sempre estar se manifestando em algo que seja positivo para ele, no sentido o que antes eu percebia que ele não tinha muita vontade de fazer, então agora ele busca com as peças que ele tem em casa, que é o básico que ele tem, mas ele procura fazer criar novas coisas com aquilo, junto com um primo, com um amiguinho. Então ele tem querer sempre criar algo novo para ele, como se ele estivesse inventando algo muito diferente daquilo que é o básico, Então ele se sente bem entusiasmado. Eu percebo isso. Leonardo Cabral é analista de TI. Em sua agenda sobrecarregada, ele reserva um tempo para estar com seu filho nas aulas de robótica e programação. Como assim? Ele é um dos diversos pais que se voluntariaram para serem tutores na Control Play, visando a preparação das equipes para participarem da Olimpíada Brasileira de Robótica.
É bem interessante a gente estar próximo, né, do desenvolvimento das crianças. A Control Play ela tem uma proposta de design, de como apresentar, de como introduzir os assuntos para as crianças, e é muito legal a gente estar acompanhando, estar próximo deles e ajudar nesse projeto, que é um projeto extra aula, né? Então a gente está fora do horário tradicional deles, da aula tradicional deles, ajudando nesse projeto. Nós desenvolvemos os assuntos relacionados ao projeto da OBR em si, né? Mas o mais importante é em relação ao trabalho em conjunto, né? A participação de todos do mesmo projeto, de como que cada um pode ajudar no que consegue. Então, o trabalho em grupo é muito importante. E a ideia nossa é de tentar ajudar da melhor forma possível esse trabalho. A Olimpíada ela vai acontecer no ano que vem, né? Então já é um preparatório para o acontecimento no ano que vem. E a ideia é nós temos aulas até, se eu não me engano, até fevereiro, onde começa a Olimpíada. Você acha que a tecnologia está afastando os pais dos filhos? Não nessa escola de robótica e programação. As crianças desenvolvem atividades de raciocínio lógico, criatividade, trabalho em equipe, inglês, comunicação e de cuidados com a cidade. Eu sempre gostei de fazer robótica e quando eu crescer eu vou ser engenheiro da computação. Vai ser o quê? Engenheiro da computação. Ah, já tem definido isso? É? E por quê? Você gosta dessa área? Sim. O que você aprende aqui? Eu aprendo a programar aprendendo no Microbit e no Scratch. Na minha casa lá, todo sábado a gente programa à tarde. Ah, é? Na sua casa? Quem? Comigo e com meu pai. Seu pai? Seu pai é dessa área? Não, mas ele é engenheiro da computação. Minha mãe me pediu pra fazer uma programação de como pra ela comprar as coisas e não gastar muito dinheiro. Ah, que legal. E vocês estão fazendo isso? Sim. Nossa, então você está aprendendo um pouco dessa questão de controle financeiro, de educação financeira? É? E o seu pai, ele te ensina? Você ensina seu pai? Como é que é isso? Eu ensino meu pai a entrar no Microbit e fazer várias coisas lá. Ele me ensina, a fazer contas, né? A gente aprende a programar o software, a gente aprende a programar várias coisas. A gente explora alguns aplicativos e os aplicativos fornecem pra gente fazer programações. E que matérias você usa aqui dentro? Outra matemática? O que você aprende a desenvolver? Às vezes inglês, matemática, um pouquinho de tudo. A gente está aprendendo a mexer um pouco com a robótica para a gente poder participar da competição. Como é que é o convívio com os colegas? Bem legal. Porque vocês trabalham como? Em equipe? Como é que é? Em equipe, como a gente estava programando, a tio separou a gente em dupla para a gente conseguir. A gente montava e outro programava. Um programa e quando ele precisa de ajuda, a gente ajuda, e quando um está na programação e está com alguma dúvida, o outro ajuda a pessoa. O engajamento em projetos estimula a proatividade na busca de soluções para o compartilhamento de espaços na cidade, como no estudo do Parque da Cidade do município de Serra. Isso daqui é uma maquete do Parque da Cidade daqui de Laranjeiras. Funciona por meio desse controlador, que é o Arduino. Por meio dele a gente manda os comandos, por meio de uma programação que os alunos fizeram, e assim a gente consegue controlar os semáforos e a cancela também. Foram alguns alunos nossos que fizeram, e toda a maquete também foi toda estruturada por eles. O grau de dificuldade, eu creio que principalmente pela parte eletrônica, porque é uma novidade para eles. Eles nunca tiveram esse contato com a eletrônica, de saber como que a energia se conduz, ou como manda os comandos, os próprios LEDs, como eles funcionam. Então, isso tudo é muito novo para eles. Eles começam a enxergar como as coisas funcionam, e assim eles veem que se a gente tem um planejamento, se a gente tem uma estrutura, se a gente tem uma organização, dá para as coisas saírem melhores. E assim eles estão vendo isso dentro da sala de aula, como organizar isso, né?
A Control Play respira metodologias ativas e tem um projeto chamado de Cidades Inteligentes para ser incluso na matriz curricular das escolas. Afinal, as crianças vivem na cidade e já percebem o poder da tecnologia em solucionar problemas. Então, devemos já prepará-las para pensar em agir. Com a impressora 3D, que foi montada na própria escola, as crianças não têm limites para a criatividade. Elas imaginam e conseguem ver suas ideias materializadas. Aqui as crianças elas vêm fazer os protótipos, montar a parte mais... mexer com ferramentas, né, e montagem. Nos laboratórios a gente vai trabalhar mais com software e aqui mais hardware, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem a nossa impressora 3D. A impressora ela funciona por deposição de material. Então aqui tem aqui um material que ele fica em um filamento, em forma de filamento, né? Aí a impressora ela pega esse filamento, empurra para a extrusora. A extrusora vai fundir esse plástico e vai depositar camada por camada. Então ela vai fazendo camada por camada. Cada vez que ela faz uma camada, ela sobe alguns décimos de milímetro. E com isso ela consegue fazer a peça inteira. Então normalmente é um processo um pouco lento e tal. Essa, por exemplo, ela vai imprimir com 3 horas e 10 mais ou menos de impressão. Depende da peça que você quer. Por exemplo, essa daqui é uma roda de um dos nossos robôs, né? Que vocês viram ali as crianças trabalhando com os robôs. Sim. Todas as peças, a roda, o suporte da bateria, esse suporte que está segurando essa rodinha louca aqui, foram impressos na impressora, né? Então é legal porque as crianças, em determinado momento nas aulas, elas vão aprender a desenhar em 3D e a gente pode pegar as peças dela e imprimir aqui, né, na verdade. E elas que vão montar, né, a parte eletrônica, vai ter que fazer uma solda, né, vai ter que montar o circuito com algum componente que precisa ser soldado, é feito aqui. Qual a importância disso para o desenvolvimento cognitivo da criança? Então, quando a gente está falando que a criança tem que aprender a programar e trabalhar com a robótica você tem tanto a parte de software quanto a parte de hardware também. Então você tem a parte eletrônica, a parte mecânica e a parte de informática. Então quando você une essas 3 grandes áreas, você tem a robótica ali. Então, não adianta nada eu ensinar a criança a programar simplesmente o robô se ela não vai conseguir montar os seus robôs depois. Porque tem a parte mecânica. Então isso acaba desenvolvendo a habilidade manual dela. A gente ensina a pegar a ferramenta com cuidado para não se machucar, né? Como que ela vai fazer esse processo de montar, desmontar, algumas dicas, né? Você vai mexer com parafuso, então você tem que usar a chave tal para esse parafuso, né? Então cada técnica é diferente. É lógico, a gente não vai assim formar técnicos aqui, né? A gente vai ensinar as crianças a se virarem e fazerem para a vida. Seus protótipos, né? E para a vida. Então, não necessariamente elas vão ser engenheiras, né, essas crianças. Vão ser, vou ser engenheiro de automação que faz isso. Não necessariamente. Né? Você pode ser um dentista, você pode ser um médico. No futuro você vai precisar dessas habilidades.